O verão é a temporada de maior trabalho. Eu tô com os dedos arrebentados. Meu, tá tudo inchado, olha só, ponta dos dedos. Encontrar uma serpente venenosa próximo à barraca foi de mexer com o emocional da família. Eu sei que o animal ele não fez mal nenhum, mas eu fiquei fiquei muito mal. A vida perto da natureza não é fácil. A família já está pensando no rigoroso frio do inverno e começam as preparações. A gente tava tentando fazer as contas, eu e o Tonico aqui. Isso aqui talvez dê pra 4 ou 5 dias. Enquanto isso, os trabalhos se acumulam. Bom dia, meus queridos, estamos começando mais um dia. Vamos aqui tratar a bicharada já. Acordamos 5h40, eu e a Dália. Os meninos ainda estão dormindo. Vim aqui ver como é que tá as nossas Isa Brown. Olha só, que bonito, tá todo mundo aqui. Eu já soltar essas cabras pra elas não mijar lá dentro. É mais fácil pra mim limpar até. It's a different kind of lonely, it's a different kind of sad, 'cause we got no more if only, and we stop feeling bad. It's a different kind of sadness, it's a different kind of fear. Now we're stuck in this waitlist, and the end is getting near. So I'm moving on. Yeah, I'm moving on. It's like they're all watching, we're on our way to the ground, and I don't love you the same way. Esta é minha saga. A saga da batata doce. Eu preciso cuidar da batata doce, porque a batata doce é uma comida que a gente come muito. Eu já falei isso pra vocês. Falta um tantinho lá, eu ainda arrancar as raízes do mato que eu capinei. E que eu não devia ter feito isso, tá? Eu devia ter capinado já juntado. Acho que essa ideia de ter capinado depois deixar pra juntar não funcionou. Capina e já tira o mato e arranca a raiz. Aí funciona. Mas de qualquer forma, o que eu vou fazer agora aqui? Em vez de eu continuar juntando mato lá agora, o que tá bem molhado a terra agora, vou deixar ela ficar um pouquinho mais enxutinha pra mim poder juntar o mato lá. Vou fazer os mochão aqui, onde eu já juntei o mato, onde já tá pronto. Então eu já tenho aqui 3 ou 4 mochãozinhos que já dá pra fazer, dá pra juntar a terrinha, chegar, que nem diz o pessoal aqui, dá uma chegadinha na terra, na raiz, aí ele vai vir melhor e a batata doce vai poder se espreguiçar na terra fofa. Ai, galera, amo quando eu acordo animado. Sempre que eu e a Dai, a gente acorda antes das crianças, a gente fica animado. Quando a gente acorda junto com elas, o dia começa atrapalhado, a gente fica, sabe? Então assim é bom, a gente foi lá, sentou, tomamos um café, eu e ela ali, uma xícara de café cada um, já dá aquela animada, você já fica normal. Agora, tipo, até pra receber as crianças de manhã ali, quando a gente acordar, tá? A gente já tá mais disposto e tal. Bora trabalhar aqui nos canteiros da batatinha, sweet potato, Young girl, it feels we're mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back to them days. Running around in a gown and a crown, barefoot. No mistake ever kept me late.
pace. Daydreamer, kidnap me. Take me back, all the way back to them days. Running around in a gown and a crown, barefoot. Daydreamer, kidnap me. Take me back, all the way back to them days. Daydreamer, kidnap me. Have me running around in a gown and a crown, barefoot. Have me running around, dressed in a gown, barefoot. Bom dia, meus nenéns! Bom dia, Tonico! Bom dia, o Gabinho! Ô, Alfa, tá aqui, Alfa! Elvis! Oi, bom dia, vida! Bom dia, gente. Eu tô cedo já aqui, quero umas 4h30, né? Não sei que hora tu acordou. É, 4h30. Foi a hora que o Gabi mamou, daí ele mamou e dormiu até 7 horas agora, gente. Daí eu já fiz um monte de coisa, já botei roupa pra lavagem, já recolhi roupa, guardei, lavei louça. Agora, cuidar dos meninos. E agora são 8h30, o Antônio só quis comer agora, né, filho? O Antônio tá comendo um ovinho com fécula de mandioca e uma aguinha de coco e o Gabi vai comer a mesma coisa, né, Gabi? E ele tá esperando, ele tirou o babador, mas isso aqui não suja muito, né? E o papai e a mãe levou um café lá pra ele, você também, né, filho? Mas não deu, a gente esqueceu de trazer o copo do café. Ah, não, depois a gente pega, daí a gente lava, tá bom? Tá gostoso? Gente, ó, eu dou ovinho pro Gabi assim, ó. Eu pico pequenininho assim, que ele já tá fazendo pizza fina, sabe? Deixa uns maiorzinhos, uns mais pequenininhos. Daí ele vai pegando e vai comendo o quanto que ele quer. Né, Gabi? Tá gostoso? Tá gostoso, né? Meu Deus, como come esse menino. E normalmente de manhã é ou uma frutinha ou ovo no café, né, gente? Tanto do Antônio como de nós, aqui a gente come bastante ovo. E vocês perguntam, né, gente, se a gente não usa açúcar, né, pra adoçar as coisas, o que que a gente usa? A gente não usa nada, não adoça. Às vezes eu quero fazer uma sobremesa, alguma coisa. Banana já é super doce, tu pode bater ali com água de coco, alguma coisa assim, fazer uma vitamina, ou comer a fruta em si, né, que ela já é doce, né, já é o açúcar da natureza, né, mas a gente não... No café não vai açúcar, a gente não faz sobremesa que tem açúcar, a gente realmente não tem açúcar em casa, tá? Que muita gente falou, gente, mas como é que vocês adoçam? A gente simplesmente não adoça. Gente, depois eu já volto lá pra mostrar pra vocês o que eu fiz até agora. Mas já é 10h40. Eu vou lá buscar a geladeira, que nós era pra ter buscado ontem, mas eu vou buscar agora lá. Pessoal, a gente coloquei o Gabriel pra dormir. Eu já vou adiantar agora o almoço, é 10 horas agora. Aqui eu fritei umas 2 cebolas, coloquei 4 dentes de alho, exagerada do alho, mas aqui a gente gosta. E fritei um bacon em cubos, tá vendo? Na banha, sempre na banha, gente. E daí esse daqui, ó, eu vou colocar depois, quando o feijão já cozinhar. Eu vou colocar esse daqui por último, né, que cozinha mais rápido. O feijão já tá de molho, mas primeiro eu dou uma fritadinha aqui. Daí eu coloquei também cominho em pó, gente, bem no olho, assim. E páprica doce, né? E
o sal eu vou deixar pro final, que como eu vou fazer pro Gabi também, de perto da hora de servir eu tiro pra ele antes, depois eu coloco o sal. Olha só, gente, assim que ficou o feijãozinho, ó, depois que ferveu, né? Não vou dizer o tempo de feijão, porque é conforme cada um gosta, a gente gosta bem molinho, assim, que dá pra esmagar aqui, tá vendo? Daí o caldinho, daí eu coloquei depois a abobrinha e a cenoura ficou assim, né? E daí aqui eu tô fritando uns ovos pra mim e pro João, porque as crianças já comeram. O Antônio tá ali com o vô e com a avó. Chegou, né, amor? Tá aí. Tá aí a geladeira, tá bom. Vamos comer, né? Tô com fome. Gente, olha só. O João não mostrou, né? Mas tá aqui a minha geladeira. A gente vai deixar ela aqui por enquanto. É de quantos litros, amor? Um monte de litros. Não é daquelas grandonas, mas é bem grande. Ela era mais em conta por ser branca, tá, gente? Daí, mesmo sendo freezer embaixo e geladeira em cima, né? Era uma das mais em contas que a gente pegou na promoção do tamanho que a gente queria, né? E por ser branca, já era bem mais barato do que ser daquelas corinas, coisas assim, né? Mas eu não vou abrir ela, gente, que como aqui tem muita poeira, porque eu varro o chão batido aqui, né? Eu não quero que ela impregne e tal, então eu só vou usar ela lá dentro da casa, né? Pra novinho, né, gente? Daí quando a casa estiver prontinha, a cozinha tudo certinho, daí vai a geladeira, o fogão, o forno. Mas eu amei ela, assim, bem do jeitinho que eu queria. Gente, fui lá, busquei a geladeira. As cocô voltaram. Muito doido essas galinhas. Elas são uma galinha rebelde, elas ficam uns dias fora, voltam. Mas voltaram só as duas ainda, não voltaram as três. Enfim, aí voltou, as duas voltaram. Aí, eu ia falar da geladeira. Aí, beleza, fui lá, peguei a geladeira, voltamos. Porém, precisei sair de novo. Tive que ir lá no material de construção de novo, que faltou um registro no negócio de água quente ali. Achei um outro material de construção mais perto, daí, né, não precisamos ir naquela cidade mais longe. Ficamos por aqui. Tive que ir lá, voltar. Aí cheguei aqui, os períodos não estavam, porque terminou, faltou mais uma peça. Sai, cara. Essas coisas acontecem, aí vai faltando pecinha. Se a gente não pega e não sai na hora pra ir buscar, para o trabalho, entendeu? Aí eles pararam, acho que certo, abandonaram ali pelas 4 horas por aí. E aí, a hora que eu cheguei aqui agora há pouco, já não estavam mais. Aí fui lá, já fiz os negocinhos que precisava dentro de casa também, sempre tem coisa pra fazer. Que eu falo pra vocês, eu vou mostrar aqui como é que tá ficando aqui dentro. Olha, galera, conseguiram consertar, né? Aquele problema aqui, levou um tempão, gente. Eles perderam quase meio-dia pra refazer. E aí ficou assim, né? Ele ficou em emenda aqui e tal, né? E aí eles estavam se batendo bastante pra conseguir fazer. Só que eu tava pensando agora, que eu olhando aqui, a gente vai passar massa corrida dentro, sabe? Aí eu acho que possíveis problemas de rachadura não vai dar. Espero, né? Não sei se a rachadura vai passar pra massa corrida, porque, ó, aqui deu um pouquinho, ó. E isso que é o problema quando faz esse tipo de situação aí, olha aqui, ó, aqui também deu uma rachadurinha, ó. Aí eu não sei o que deveria ser feito, sabe? Que é um problema isso aqui, né? Aí eu não sei se a massa corrida vai acabar sanando esse problema ou se a massa corrida vai rachar também. Bah, galera, é um desastre, né? Mas faz parte, ó. Não sei se aqui também, que eu acho que não vai dar rachadura. Tomara que não. Se você fizer, e aí já montaram o andaime aqui pra começar a fazer o reboco da laje de cima, né? E é isso aqui que a gente tava correndo atrás, ó. Porque a parte aqui da obra a gente vai ter aqui um monocomando que foi comprado, né? Que é o chuveiro água quente e água fria. Aí essa entrada aqui, ó, eu não tinha encontrado de água fria. Tive que botar essa de água quente, fazer aqui e usar uma luva aqui pra entrada do cano de 25 no de 22 de água quente. Então esse aqui era uma das coisas que a gente teve que resolver meio que em cima. Aí ali eu já deixei a espera pra uma duchinha higiênica, né? Pra se quiser depois, eu só deixei água fria. Ia botar água quente também, mas aí esse monocomando aqui tá caro, galera. E aí eu decidi não botar. Falei, cara, se tiver que lavar a bunda vai ser com água fria mesmo. Aí, enfim, tá aí, ó. Sistema de água quente e sistema de água fria. Aqui, ó, eu tô entrando, uma curiosidadezinha, galera, ó. Tô entrando com 2 águas frias, tá? Uma que vai alimentar chuveiro, pia do banheiro e pia da cozinha. Essa vai ser a água potável que a gente tem na propriedade. É a melhor água que a gente tem, que é para tomar banho e fazer comida e lavar as mãos no banheiro. Aí, essa aqui da descarga, ducha higiênica e máquina de lavar, ela vai ser separada, que essa aqui eu vou poder usar tanto uma água, por exemplo, do riachinho, uma água que eu quiser de calha de chuva, por exemplo, né, do telhado, uma cisterna. Qualquer água que eu quiser usar, eu posso usar e eu vou alimentar só máquina de lavar e o sanitário. Por que isso? A gente sabe, numa situação de seca, pode ser que a nossa água potável fique escassa, né? A gente pode diminuir a questão da nossa água potável aí. E aí a gente já tá se prevenindo nesse ponto, porque daí eu posso utilizar qualquer tipo de água pra
sanitário, enfim, né? Até água do açudezinho aqui, se eu quiser, eu posso bombear pra uma caixa aqui e eu tenho uma água aqui pra isso. Se bem que eu não preciso nem bombear água, porque aqui nessa floresta aqui, mais lá em cima, tem aquela água que eu já mostrei pra vocês, que a gente descobriu esses tempos, que dali eu consigo botar uma caixa d'água aqui, vem por gravidade, eu não preciso fazer nada, que abastece esse sistema aí. Aí eu tô safo, que daí eu tenho aí água pra lavar roupa e pro sanitário, pode ser qualquer água mesmo, não tem problema nenhum. E aí a água da pia, que pra cozinhar tá uma água mais pura, uma água mais potável, que é da nossa nascente lá, que vai ser numa caixa d'água separada. Olha só, aqui vai sair uma água pra máquina de lavar, que vai ficar aqui temporariamente. Aqui vai ser feito só um contrapiso nesse quadrado, gente, ó. É um contrapiso temporário, né? Porque depois a gente pretende futuramente aumentar um pouquinho a casa pra cá, pra poder fazer aqui é o quarto dos meninos, que a gente já falou várias vezes, né? Então, se você não viu, assiste os outros episódios aí pra entender, que a gente talvez mais pra frente pode até falar disso. Mas enfim, aí aqui vai ficar só a máquina de lavar aqui. Aquele cano branco embaixo é o sistema de gás. Aqui a gente tem a entrada de água quente e água potável para torneira da pia, e ali é a entrada lá pro banheiro. Aí tudo vem aqui para trás, beleza? Ó, tudo vem aqui e aqui começa o sistema. Aqui vai ter um aquecedor de passagem, a subida para um futuro boiler de água quente no telhado e sistema de gás também. E aí a entrada de água vai ser por aqui. Então ela vai entrar aqui, sai daqui e futuramente, se a gente decidir aumentar para cá, aqui a gente só faz uma linha contínua e continua aqui a mesma água para a parte de trás da casa. Eu já falei, vou repetir. A esperança mora aqui. Galera, olha o que eu acabei de ver. Passei por cima aqui. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Falei pra vocês que a gente pode perder tudo, menos a esperança. Caraca, eu tinha visto aqui. Meu Deus do céu, eu perdi. Ai, cadê? Ó, eu tinha falado aqui, ó. As beterrabas. Teve mais beterraba que brotaram agora aqui, ó. Vindo do além. Teve várias beterrabinhas aqui, ó. Olha aqui, ó. Cheio de beterraba. Mas eu tinha visto alface, galera. Cadê a alface? Alface. Ah, aqui, ó. Brotou alface no meio do nada. No meio do nada, não. A gente tinha semeado alface. Eu achei que não ia vir nada. Mas tinha mais aqui. Caraca, eu passei aqui agora, meu Deus do céu. Eu vi um monte de alface aqui. Ô, louco. Será que eu tô ficando louco? Não. Eu vi uma alface. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Aê, achei as alfaces. Ó. Aqui tá vindo mais uma. Ali no meio dessa venenosa aqui, dessa espinhosa. Aqui, ó. Aqui, outra, ó. Olha que legal, alface! Que legal, pronto, 3 alface, eu tô mega feliz. Pelo menos brotou. Achei que não ia vir nada, mas a nossa plantaçãozinha de manjericão aqui, um manjericão gigante das montanhas, ó. Não, mentira, não é, parece manjericão, né, mas não é. Ele até tem um cheiro meio de manjericão, mas não é manjericão, não. É uma planta meio parecida. Tá aqui, ó, aqui tem tomate, acho que esses canteiros aqui de cima, se eu não me engano, não tinha plantado tomate. Mas esses ainda não vieram. Mas alface veio alguns ali, ó, os perdidos. Uns meio desinformados vieram. Os caras tentaram fazer um motim contra mim, mas não conseguiram. Sempre tem um pessoal que se entrega, viu? Olha ali, ó. Tá ali. Ai, que viagem. Tá bom. Vamos lá. Deixa eu ir lá terminar meus canteiros. Aí, gente. Olha que coisa mais... Não, olha que coisa mais linda, bicho. Isso aqui é o sonho. Isso aqui que eu quero manter. Vou dedicar a minha vida a manter os canteiros assim, ó. Caraca, olha só as batatas doces, bicho. Vai vir muito. Meu, tomara que isso aqui exploda de batata. Olha essa coisa mais linda. Meu Deus do céu, que benção. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 canteiros grandes vai dar, se juntar aqueles últimos lá. Mas é isso aqui que eu vou fazer agora. Vamos voltar pra cá. Eu queria mostrar pra vocês como é que tinha ficado até aqui. Agora só falta esses 2 titiquinhos aqui, ó, que começa aqui e termina ali já, ó. É esse aqui que eu vou fazer agora. Vamos se dedicar a isso aqui. E aí, bicho, fechou. Olha que perfeição, cara. Não, perfeição é exagero, né? Mas, ó, dias atrás eu falei lá do Delícias Dali. Aqueles canteiros dela lá são chiques, gente. Olha, quem não ainda viu o canal deles aí, Família Caprichosa, tem muitas aí no YouTube, né, galera? Eu tô falando delas assim, porque é um que a Daya já acompanha há um tempo. Eu tinha visto um vídeo ou outro, e aí a Daya me mostrou de volta, e aí, admirável. Eu falei isso esses dias atrás, mas olha, a gente tem uma admiração e respeito por todo mundo que faz os vídeos aí, que a gente sabe que é trabalhado na roça aí, que os caras dão o sangue, compartilham a vida real mesmo, que é isso aí que mais importa. Tem muita gente, muito conhecimento aí. Eu queria ter, olha, isso aqui dos caras, e a gente tá tentando pelo menos ter a motivação dos caras, né? Não, motivação não, a disciplina, porque não adianta motivação. Tem que estar disciplinado, fazer o negócio acontecer. Então vamos tentar aqui. Tentar não, vou terminar esses 2 canteiros hoje, nem que seja abaixo de chuva, galera. 5h20 agora. Oh, meu Deus do céu.
such a fine romance. Bit by bit I am slowly waking to see what's real, to finally heal. How will I cope without your word? How will I cope without your heartbeat? How will I cope without your love? How will I cope without your word? How will I cope without your heartbeat? How will I cope without your love? How will I With your hand on your heart, oh please tell me, will I cope? Aê, galo véi! Terminados os canteiros da batata doce! Ai, ai, ai! Olha que agro! Que coisa linda! Ah, queria que a Daí tivesse aqui. Olha aí, olha, ó. Mas olha bem, galera. Olha bem. Olha isso. Que delícia. Que lindo, que lindo! Isso é comida, galera. Isso aqui é comida. Isso é muito legal. É isso que a gente queria. Viva! Vou jogar enxada como forma de comemoração. Em cima da luva. Aí corta a luva. Ai, ai, galera. Olha isso. Bah, finalmente. Canteiros da batata doce terminados. Então agora que eu terminei aqui, eu tenho que voltar lá pro começo pra começar a arrancar o mato do começo. Mas é assim mesmo, quer ver? Vamos ver aqui. Quer ver como já tem mato aqui no começo pra arrancar já? Ó, olha aqui, eu não tô falando. Já tem mato. Mato pra arrancar. Mas é esse aqui que é o esquema, galera, ó. O que eu tenho que fazer? Agora já vem com a enxada aqui, ó. A enxada já vem o tic, 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 tic. Agora vai embora. Que daí esse aqui não tem aquele raizão, entendeu? Um ou outro só, talvez, que vai sair uma raiz um pouquinho maior. Mas olha as batatas doces, que linda. Olha isso aqui. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Ó, pá. Aqui, ó. Melancia. Batatas. E é isso aqui, galera. Lá, os últimos dois lá que eu fiz lá estão ainda, que a terra embaixo tá molhada, né? Aí eles viram pra cima. Curtiram? Ah, cara, eu tô feliz pra caramba. Suado. Ó, suado o negócio aqui, ó. Até parece que trabalhou. Até parece que é verdade. Parece que não foi a produção que fez. Pô, galera, brigadão aí, pô. Esses quatro aí, os 4 camaradas que eu contratei aqui pra fazer tudo. Pô, galera, obrigado. Beleza? Valeu. Pô, ainda bem que vocês estão aí comigo aí pra poder dar essa força. 100% é nóis. Valeu, galera da produção lá também, que teve aí só nas filmagens aí. Feliz por vocês aí também. Que viagem! É que eu tô muito feliz. Eu fico feliz, eu fico bobo, fico falando, fazendo piada. Mas é isso, galera. A gente tem que comemorar mesmo. Afinal de contas, os nossos canteiros... Olha só, eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito aí. Eu acho que dá, né? Eu ia fazer uma foto agro aqui. Foto agro! Gente, isso aqui representa um momento que pra gente é o que a gente mais acredita, sabe? Plantar o que a gente mesmo vai comer é trabalhoso. Vocês viram aí quantos episódios aí eu trabalhando em cima disso aqui, a Daia vindo aqui às vezes dando uma força pra mim, a Daia cuidando de tudo lá dentro de casa pra que eu possa vir aqui e fazer isso aqui também. Então, se não fosse nós dois juntos, isso aqui não aconteceria. É isso que a gente quer pra nossa vida, entende? É poder ficar com as crianças, botar a mão na terra, plantar o próprio alimento, sem nenhum tipo de agrotóxico, veneno. A gente tem o nosso alimento aqui saudável. Isso aqui representa pra gente um primeiro passo em direção à autossuficiência. Quando a gente fala autossuficiência, de novo, a gente nunca vai ser 100%, mas a gente conseguindo colher aqui pelo menos 80%, 90% do que a gente precisa para comer. 80% já tá mais que bom. 80% do que a gente consome. Futuramente aí tem um gadinho aqui, a gente tem uma pastagem gigantesca aqui, ó. Eu preciso dar uma atenção nisso também em breve, mas isso aqui eu preciso dar agora, porque isso aqui agora é manutenção e é continuar. E aí ali depois fazer uma cerca, comprar um gado, comprar uma vaca de leite. A gente precisa de dinheiro, a gente está investindo bastante na casa, então não é algo que a gente tem disponível para esse momento, que a gente precisa priorizar o nosso abrigo. Então quando a gente fala assim, pode parecer que tipo é uma questão de prioridade, né? Mas assim, abrigo é fundamental, né? Quando você chega em qualquer lugar, você tem que ter um bom abrigo. A gente hoje tá no improviso, tá na barraca, tá sendo necessário passar por esse momento. A gente já falou várias vezes isso aqui no canal, mas a gente tem o privilégio
privilégio de poder ter conseguido construir nossa casa, tá construindo nossa casinha, a gente tá comprando algumas coisas que a gente precisa para mobiliar nossa casinha, isso aí é fantástico. A gente tá com o camping lá que vai estar abrindo em breve, então isso aí é melhor ainda, porque é um outro negócio que a gente vai poder ter para poder viver essa vida que a gente tanto quer, entende? Então é tudo uma coisinha de cada vez. O sítio aqui foi um sonho, um grande sonho que a gente realizou, poder ter uma terrinha para plantar mesmo. O camping, ele sempre foi, aquela propriedade sempre foi destinada a isso, né? A construir um local de turismo, receber pessoas e tal, e pro que ele era, ele tá suprindo, né? Ele tá alcançando os objetivos daquele lugar lá, e aqui é outro. E eu tô feliz de poder botar a mão nessa terra arenosa aqui, de saber que a batata doce vai vir bem, né? Que saber que o nosso aipim lá vai vir bem se eu capinar ele. Eu preciso capinar lá também, tirar um pouco do mato que tá tomando conta. Mas enfim, gente, isso aqui representa pra gente um momento muito importante. Queria que a Dai estivesse aqui também pra estar falando essas coisas e ela estivesse ouvindo também, mas é porque a gente precisa às vezes estar falando isso. Eu vou lá falar pra ela tudo que eu falei pra vocês. Feliz demais, feliz demais. Porque não é só plantar, sabe? Aquele negócio que quando vocês viram a gente plantando, é um processo. Mas agora ver brotando, ver vindo, né? Ver a coisa acontecendo mesmo. E daqui a pouco vocês vão ver como eu vou ficar feliz, galera. A hora que eu colher alguma coisa aqui, sabe? A hora que eu for ali tirar uma batata doce da terra, a hora que eu pegar um pepino, provavelmente vai ser a coisa que mais vai dar, que vai dar primeiro. Poder pegar o pepino, comer um pepino, fazer de saladinha pra gente, pegar uns pepinos, dar pras galinhas, que isso é importante também, né? Alimentar os animais, porque que os animais nos dão ovos. Hoje a gente tá comprando milho. Em breve a gente vai ter milho para dar para os animais, para a gente poder ter o nosso, né, fechar o ciclo aí da autossuficiência. Quero sementes crioulas para poder botar na terra aqui. A gente tem uma semente livre, né, uma semente que não tenha nenhum tipo de genética modificada, que seja uma semente bem boa mesmo. E por aí vai, galera. E aí a gente vai aos pouquinhos. Eu tô andando para lá e para cá, falando um monte, que eu tô mega feliz. Era para ter chovido hoje, ó, não choveu. Não sei se vai chover ainda, para lá tá bem escuro. Mas ó, lá tem uma formaçãozinha de tempestade lá. Ai, que legal, galera. Animado demais. Tô feliz, cara. Tô feliz. Tô aqui me divertindo, gravando, trabalhando, capinando, e tudo isso aqui é bom demais. Só tenho isso pra falar pra vocês. Se você não trabalha e não tem essa sensação, busque alguma coisa que você tenha essa sensação de estar se divertindo, de estar trabalhando com uma coisa que você goste, tá tendo essa realização, sabe, de fazer uma coisa, trabalhar, suar, passar dias aí no final de 2 semanas de trabalho, você olhar assim e falar, tô feliz pelo resultado. E pode ser em vários aspectos, né? Pode ser no âmbito do trabalho, no âmbito dos seus projetos pessoais, no seu hobby. Ouvi uma vez uma pessoa falando, tenha hobbies, cultive hobbies, porque um dia você vai ficar velho e você vai ter que ter alguma coisa pra fazer, senão você vai ficar louco se você não trabalhar. Então faça alguma coisa que você goste, para que na velhice você consiga fazer isso e ter prazer em não precisar às vezes tá lá trabalhando, né, aquela coisa de você ter uma coisa fixa lá. E é isso que a gente tá tentando aqui, é tentar cultivar um hobby, que é plantar o nosso próprio alimento, que é o nosso trabalho. Enfim, vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo. Se você não tá entendendo toda essa emoção aqui, não adianta tentar ficar explicando que você não vai entender. E eu nem sei mais o que falar. Eu tô assim já. Agora eu vou capinar aqui, eu acho que esse restinho aqui. Hoje não. Hoje eu acho que eu vou comemorar que eu consegui terminar mais cedo. Vou dar uma pedalada, porque faz uns 4, 5 dias aí que eu não pedalo, que eu tô dando só migué, porque a gente tá indo até bem tarde aí, que vocês estão vendo. Eu não pedalei, eu vou ir pedalar hoje e ficar um pouco com o Tunico lá também. De tarde a gente acaba ficando um pouquinho mais até, depois do almoço ali, porque é muito quente pra vir pra cá, então eu acabo ficando um pouquinho por lá, dando uma brincadinha com ele. E o Gabi já deve estar, a Daya veio aqui, já falou que ia dar um banhozinho, já dei um beijinho no Gabi, ela ia dar um banho nele e ia botar ele pra dormir. Aí, galera, então é isso, vou encerrar por aqui porque eu tô feliz demais, não tem, sem palavras. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo batatas terminadas pra gente realmente saber se você assistiu esse vídeo até o fim. Compartilha esse vídeo se gostou, que isso é super importante, ajuda a gente a chegar com mais desse nosso, sei lá, essa nossa mensagem, sei lá como é que eu posso chamar isso, mas eu acho que a gente faz aqui, a gente compartilha, sabe por quê? Porque a gente gosta de poder inspirar vocês e alcançar. Eu, do fundo do meu coração, acredito que eu, a Daya, a nossa família, a gente tem uma certa missão, não é uma missão, mas a gente tem muita vontade de fazer com que a gente consiga levar uma mensagem de alegria, de prosperidade, de família, de coisas boas para um maior número de pessoas possível. Então, se gostou, compartilhe, que você vai ajudar um pouquinho nessa nossa missão, que é importante a jornada, coma toda salada, divirta-se, até amanhã e fui! You just fall in and out of love. Oh, you just fall. Terminei as batatas. Meu Deus!
Acho que já tem mato pra me arrancar lá, né? Já, eu tava falando. Não, é que eu tava limpando. O Ju não gosta que encoste nele. Eu vou dar um beijinho nele e faz assim. Ele não Eu sou igual o Antônio já gosta que sobe em cima. O Gabi também não gosta muito, né? O Gabi não, ele gosta de ficar na dele, assim, nem é muito de colo, ele só quer colo pra ir até um lugar, né? Ô, Mas não... Eu tava falando pro pessoal aqui que, tipo, as batatas ali, porque quando a gente plantou, assim, aquela sensação de plantar é uma, só que agora que a gente tirou todo o mato, tá limpinho e tá brotando e tá vindo. Não, e ela tá linda, gente. Não, eu digo que eu tava falando que é um marco pra gente, porque é tipo assim, cara, agora tá mais real, tá mais acontecendo. Assim, ó, gente, meu foguete tava comendo, entrou ar na boca. E assim, ó, a gente sabe que aquela quantidade vai nos dar, né, muita batata e a gente vai conseguir armazenar, né, seja tipo enterrando embaixo da terra ou deixando ali colhendo aos poucos, mas é muito legal. Meu Deus, eu tô ansiosa pra fazer minha horta, amor. Ah, e sim, calma, uma coisa cada vez. Ai, meu Deus do céu, é que a gente vai vendo ficando pronto. Na verdade, é a casa, daí a horta e as coisas, né? O Gabi já dormiu já. Acho que eu vou aproveitar, vou pedalar. Meu Deus. Ah, meu Deus do céu, vai morrer aqui. Sabe quando entra ar no buraquinho errado, assim? Tá, Então. We're at the end of the rainbow now. What the hell are we looking for? Will you just fall in and out of love? Will you just fall in and out of love? Will you just fall in and out of love? Oh, you just fall. No próximo episódio, Vim aqui tratar os bichos já de manhã e eu vi um negócio muito estranho aqui, galera. Eu quero pegar quem inventou de vir morar no sítio e plantar as próprias coisas. seja membro assinante do canal e tenha acesso antecipado aos episódios.